Irmãos, para nós meditarmos nessa noite, vamos abrir carta de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Do verso 22 ao 25. Vamos fazer uma leitura todos, uma leitura conjunta. Tiago, capítulo 1, verso 22 ao 25. Diz assim a palavra do Senhor: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Até aqui, irmãos. Irmãos, muitas vezes nós temos algumas indagações dentro de nós e nós perguntamos: por que eu não consigo alcançar uma maturidade? Por que eu não consigo crescer na vida cristã? Por que eu não consigo ser igual àquele irmão? Por que eu não consigo ser como um discípulo de Cristo? Por que eu não consigo ser como o nosso mestre maior, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Eu creio que isso passa na nossa cabeça, isso passa na nossa mente. E muitas vezes nós não encontramos a resposta. E o texto que nós acabamos de ler, irmãos, fala que nós precisamos praticar a palavra de Deus. Eu creio que a resposta está aqui. Muitas vezes nós queremos alcançar um certo nível na nossa vida, mas nós queremos quebrar etapas. Nós não queremos ter os obstáculos, nós não conseguimos alcançar essa jornada por negligência nossa. E o nosso Deus, através da palavra dele, ele nos dá os mandamentos, nos dá as ordens para que nós possamos colocar em prática na nossa vida. Mas muitas vezes nós temos um relacionamento muito superficial. Nós não conseguimos ter a profundidade, nós não conseguimos ter uma intimidade, e assim nós não conseguimos alcançar esse alvo. O Tiago, ao escrever essa carta, ele nos diz no verso 18 que nós fomos gerados através da palavra do Senhor. A semente que foi colocada em nosso coração. O poder da palavra nos fez uma nova criatura. E no verso 19, ele fala assim que nós precisamos ouvir, estar pronto para ouvir, tardio para falar. Hoje nós somos uma geração que quer falar muito. As pessoas usam as mídias, usam os relacionamentos para falar. E não há nada de errado nisso. Mas a orientação da palavra no verso 19: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Nós precisamos ouvir mais e mais a palavra do Senhor. Nós precisamos, no nosso relacionamento, ouvir também as pessoas. Nós temos que ser um pouco tardio para falar e, sobretudo, tardio para se irar. Verso 20: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então não adianta ficar irado, eu vou produzir isso, vou fazer aquilo outro. Não acontece. Nós precisamos ter sabedoria para alcançarmos essa maturidade. E no verso 21, ele diz: meus irmãos, se vocês quiserem crescer, se vocês querem acolher bem a palavra de Deus, tenham uma vida santa. Faça uma faxina. Verso 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão
a palavra voz implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Nós precisamos fazer uma faxina na nossa vida, para que possamos acolher bem a palavra do nosso Deus. E assim nós iremos continuar crescendo quando nós ouvirmos a palavra do Senhor, quando nós somos moldados dia após dia, e assim nós conseguimos alcançar essa maturidade, irmãos. As coisas não é mágica, não é por uma ordem, uma determinação, eu exijo, eu determino que vai acontecer. Não, há um processo. Há um processo. E esse processo, ele muitas vezes nos machuca. Muitas vezes a palavra de Deus, ela nos fere. Mas esse é o propósito, tem que ter esse confrontamento contra a nossa vida, para que possamos compreender a vontade do Senhor. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar, irmãos, nós precisamos ouvir mais e mais a palavra do Senhor. E ao ouvir a palavra do Senhor, para que possamos ter essa boa aceitação, fazer uma faxina na nossa vida, tirar toda a maldade, tudo aquilo que atrapalha, que está ao redor dessa semente, que possa germinar cada vez mais em nosso coração, nós precisamos tirar da nossa vida. Temos que romper com essas coisas, com essa imundícia. E muitas vezes nós não temos o discernimento. Muitas vezes nós achamos que isso é algo bom, é algo agradável, mas na verdade está nos distanciando do objetivo, que é agradar ao nosso Deus, que é de honrar o nosso Deus, que é de nós crescermos espiritualmente. Então Tiago, exortando aqueles irmãos, ele escreve essa carta. Esteja pronto para ouvir. A semente que foi germinada em vocês, que vocês possam acolher de uma maneira sábia, uma maneira correta. Mas para isso, é necessário romper com o pecado. É necessário tirar, fazer uma faxina. E quem faz isso, irmãos? Somos nós. Com a ajuda do Espírito Santo de Deus, com a maturidade, com o crescimento, com o discernimento, nós precisamos fazer e tirar isso. Temos que, o objetivo é agradar ao nosso Deus. É impossível ter essa vida em cima do muro, tentar agradar ao Senhor e ao mesmo tempo agradar a eu mesmo, os meus prazeres, a minha vontade, que é pecaminosa. É impossível. É por isso que muitas vezes nós não conseguimos encontrar a resposta. Por que eu não consigo crescer espiritualmente? Por que eu não consigo ser como aquele irmão? Por que eu não consigo ser como o nosso Senhor Jesus Cristo? Por que eu não consigo ser como os apóstolos? É porque você muitas vezes não está ouvindo o Evangelho. E o texto que nós acabamos de ler, no verso 22, ao ponto positivo, ser ouvinte. Ouve a palavra do Senhor. Uma vez que nós ouvimos, nós precisamos nos apegarmos com mais firmeza às verdades que nós temos ouvido, irmãos. E assim nós precisamos colocar em prática para que possamos nos desviar de tudo aquilo que é mal. Então, tornar-vos, pois, praticante da palavra e não somente ouvinte. O ouvinte, muitas vezes, ele engana a si mesmo. Muitas vezes nós ficamos indignados quando os políticos nos enganam, mente para nós, faz proposta e não cumpre. Mas muitas vezes nós estamos enganando a nós mesmos. Quantas e quantas vezes nós dizemos, esse ano eu vou ler a palavra de Deus. Esse ano eu vou frequentar todas as reuniões de oração. Esse ano eu vou frequentar todos os cultos. E aí, em um certo momento, nós erramos. Nós não cumprimos. Então, muitas vezes, nós somos o maior inimigo de nós mesmos. Porque nós achamos que estamos fazendo o correto. Mas na hora de praticar mesmo, nós não conseguimos, irmãos. Nós enganamos a nós mesmos. Isso é uma característica de uma pessoa religiosa. Uma pessoa que vem para a igreja apenas por descargo de consciência. Eu vou lá porque eu sei que eu preciso ir. Eu sei que eu preciso adorar a Deus. Mas às vezes está com o pensamento lá fora. Está pensando o que vai acontecer amanhã. Nas contas, nos afazeres.
e aí não consegue ouvir a palavra de Deus, não consegue acolher bem essa palavra, como diz o verso 21. Meus irmãos, nós não podemos apenas ser ouvintes, mas praticantes. Então, ponto positivo, precisamos ouvir, mas não apenas se tornar ouvinte. Esse é o aspecto negativo, o religioso. Nossa, aquela palavra é tão boa, mas para mim não dá. Eu tenho outras coisas. Isso não importa para mim. O importante é que eu fui lá, participei do culto, entreguei minhas ofertas. Meus queridos irmãos, praticar a palavra de Deus é um mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, na sua infinita soberania, nos deixou a palavra do Senhor, nos deixou os mandamentos, com uma finalidade, irmãos, de nós obedecermos, para que pudéssemos honrar a Deus, e ao honrarmos o nosso Deus, as bênçãos, as dádivas, quando nós estamos na presença do Senhor, nós estaríamos recebendo. Mas muitas vezes nós não enxergamos isso, por causa da nossa incredulidade, porque muitas vezes nós criamos um Deus na nossa imagem, na nossa imaginação, um Deus que tem que nos dar tudo, como se apertasse um botão e as coisas acontecessem. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos praticar. Esse é o aspecto positivo, irmãos. Ao praticarmos, nós seremos abençoados. Então não duvide da palavra do Senhor, creia na palavra de Deus. Peça que o Espírito Santo de Deus te ajude a você compreender e, sobretudo, colocar em prática na sua vida. E no verso 23, o Tiago vai dizer que nós, esses que ouvem a palavra do Senhor e não a pratica, é semelhante a um homem que, ao olhar no espelho, ele vê a sua imagem e logo se esquece. Eu creio que hoje pela manhã, todos nós, sem exceção, eu creio, que nós olhamos ao espelho. Alguns não viram coisas bonitas. Cabelo bagunçado, o rosto inchado, os olhos melecados. Alguns acordam mal-humorados. Eu creio que você já esqueceu dessa imagem. Graças a Deus. E o Tiago usa essa ilustração do espelho. Quando nós se tornamos apenas ouvinte e não praticarmos, nós nos esquecemos da palavra do Senhor. Agora aqueles que olhou ao espelho, viu que não estava nada bem de manhã, e aí começou a cuidar do rosto, escovar os dentes, passar uma escova no cabelo, passar uma maquiagem, as mulheres, e aí começou a ver aquela beleza. Eu creio que isso ficou um pouco gravado na sua mente. É assim quando você ouve a palavra do Senhor e a pratica. Nós temos essa dificuldade, irmãos, com o espelho. Se nós não esquecemos tão rápido, eu creio que amanhã nós não precisaríamos olhar novamente ao espelho. Mas nós somos assim. Nós esquecemos. E a palavra de Deus não pode ser assim na nossa vida. Ao praticarmos, eu creio que nós iremos relembrar cada vez mais. É bem provável que muitos de nós esquecemos o que nós ouvimos domingo passado, porque nós não praticamos, porque nós esquecemos de praticar o que nós ouvimos na semana passada. Mas se você praticou em decorrer da semana, eu creio que isso ficou mais nítido na sua mente, ficou mais aceso em seu coração, e assim você pode ter uma semana abençoada. Então o Tiago, ele nos diz que o homem que apenas é um ouvinte e não praticante, ele se assemelha a um homem que olha no espelho e logo se esquece. Como que está o nosso comprometimento em praticar a palavra de Deus? Nossa igreja é uma igreja bem rica no conteúdo da palavra do Senhor. É uma igreja que tem levado a sério ao longo desses anos. Nós não estamos aqui para brincar, irmãos, para enganar as pessoas. Nós temos transmitido o evangelho simples, genuíno, verdadeiro.
para que possa produzir fruto na nossa vida. E graças a Deus, muitos irmãos têm compreendido isso. Graças a Deus, muitos irmãos têm levado a sério isso. Mas outros estão ouvindo apenas. Estão enganando a si mesmo. Está correndo um grande perigo, irmãos. O Tiago tinha essa preocupação com aqueles irmãos. E assim, ele exorta. A palavra de Deus nos diz em Mateus, capítulo... Já foi lido aqui nessa noite. Mateus, capítulo 7, verso 26. Diz assim: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Veja a comparação. Aqueles que não praticam, não são prudentes. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, um homem louco, um homem imprudente, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, veio a tempestade, e assim aquela casa foi destruída. Irmãos, o nosso Deus, Ele nos deixou a sua palavra para nos abençoar, para que através da prática nós podemos honrar e exaltar o nome do nosso Deus. Mas eu sei que é o mais prático, é mais vantajoso, nós queremos apenas receber as bênçãos do Senhor. E aí nós distorcemos o Evangelho, nós queremos fazer barganha com o nosso Deus para receber essas bênçãos, mas não é assim, irmãos. Há um processo, há uma ordem, há um imperativo da nossa vida. Nós precisamos praticar a palavra do nosso Deus. Como que está a nossa vida? Ao longo desses anos, você tem conseguido praticar a palavra de Deus? Mais outras indagações que surgem dentro de nós. Por que a igreja não cresce? Por que nós não somos como aquela igreja, como aquela denominação? Está aqui a resposta. Porque muitas vezes nós não praticamos a palavra do Senhor. O nosso Deus nos diz que nós precisamos amar ao Senhor com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Será que nós temos feito isso, queridos irmãos? O nosso Deus nos diz que nós não podemos ter deuses em nosso coração. Nós não podemos ser idólatras, adorar outros deuses. Nós não podemos roubar, nós não podemos matar. Quantas e quantas vezes nós negligenciamos isso? Nós matamos as pessoas no nosso coração, com o nosso ódio. Quantas e quantas vezes nós adulteramos na cobiça? A palavra de Deus diz que nós precisamos sair e anunciar o Evangelho. Quantas vezes nós não praticamos isso? Quantas vezes nós esquecemos que precisamos ser luz e sal deste mundo? Veja, irmãos, nós apenas ouvimos essas coisas. Mas na hora de praticar, nós retrocedemos, nós nos acovardamos, nós esquecemos de exercer, de obedecer a palavra do Senhor. Mas nós queremos receber a bênção do Senhor. Nada vai acontecer, irmãos. Nada vai acontecer. Ser discípulo de Cristo é renunciar à nossa própria vontade e fazer a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que muitas vezes nós ficamos à mercê. Muitas vezes nós não conseguimos alcançar uma maturidade superlativa na nossa vida, porque nós não praticamos a palavra do Senhor. Quando você perguntar por que a igreja não está crescendo, a resposta está aqui, porque apenas se tornamos ouvintes e não praticantes da palavra do Senhor. É muito sério, irmãos, o que nós estamos ouvindo essa noite. Nós precisamos praticar a palavra de Deus. As pessoas precisam ver em nós o quanto nós amamos ao nosso Deus, o quanto nós levamos a sério esse chamado de Deus para a nossa vida. As pessoas precisam ver a imagem de Cristo em nós, a maneira que Cristo agia, nós precisamos agir também. E se eu fosse ficar aqui
Eu ia contar muitas coisas, o que a palavra de Deus exige de cada um de nós. E eu creio que a resposta é curta, será pequena, porque nós não praticarmos. Nós não conseguimos praticar muitas coisas. Que Deus possa nos perdoar, que Deus possa reavivar a nossa vida, aquecer o nosso coração, o nosso amor por Ele, a nossa devoção possa ser uma devoção correta, e assim nós conseguiremos honrar cada vez mais essa ordem do nosso Senhor Jesus Cristo. O verso 25, o Tiago termina dizendo: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Aquele que considera atentamente, irmãos, aquele que está atento, aquele que anseia, que almeja cada vez mais estar na presença do Senhor, para ouvir a palavra do Senhor, está disposto a colocar em prática, ainda que doa, como eu disse. Muitas vezes a palavra de Deus fere o nosso coração, fere o nosso orgulho. Esse é o objetivo. Se não haver esse confronto, é porque nós estamos muito cauterizados, nós estamos muito duros em nosso coração, e nós precisamos estar sensível à voz de Deus, à voz do Espírito Santo de Deus, à mensagem de Deus. Nós temos que estar sensível para compreendermos. Então, o Tiago diz que aquele que considera atentamente, aquele que almeja cada vez mais ouvir a palavra de Deus, esse vai conseguir colocar em prática. Veja no verso 25, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita. Não é apenas a lei, mas é a lei perfeita. Veja a conotação que ele coloca na palavra de Deus, o adjetivo que ele coloca, é a lei perfeita de Deus, irmãos. Quem somos nós para duvidarmos? Quem somos nós para questionarmos? Deus, o Senhor é muito duro, o Senhor é muito rígido, a sua palavra é muito exigente para conosco, e nós não conseguimos colocar em prática. Veja que bonito, o Tiago coloca na lei perfeita, lei da liberdade, a lei que nos libertou, a palavra de Deus que tem todo o poder, essa semente que foi germinada em nosso coração e nos deu uma nova vida. É por isso que nós estamos aqui hoje nessa noite, queridos irmãos. Nós não podemos negligenciar, nós precisamos estar atentos cada vez mais à palavra do nosso Deus. E o salmista, usando essa mesma conotação, lei perfeita, no Salmo de número 19, diz assim, verso 8: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Veja, os preceitos do Senhor são retos e alegram o nosso coração, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Hoje pela manhã foi falado sobre os olhos. Como que nós olhamos para o mundo que nós vivemos, irmãos? Às vezes nós temos um olhar um pouco pessimista, nada de bom, está tudo mal. Olhamos as coisas assim meio com óculos escuros, não conseguimos ver nada de bom. E aí nós temos esse otimismo na nossa vida, e não conseguimos enxergar as coisas que Deus criou perfeitas. O Espírito Santo que nos dá ousadia, que nos dá uma visão espiritual. Veja o exemplo de Davi. O Golias, ele olhou apenas uma vez. O soldado de Saul olharam 80 vezes, irmãos. 40 dias, 40 pela manhã, né, e 40 à tarde, 80 vezes. Eles viram aquele Golias e voltavam para trás. O Davi, aquele adolescente, bastou uma única vez. Quem é este circunciso?
para afrontar o exército do Deus vivo. Nós precisamos ter esses homens bons. Outro exemplo, Josué e Caleb, quando foram espiar a terra prometida. Os companheiros, a terra é boa, a terra manda leite e mel, mas tem gigante, não dá para nós. Caleb e Josué viu a mesma coisa. A terra é boa, tem gigante, mas nós vamos conquistar ela. Os olhos são a lâmpada do corpo. Os preceitos do Senhor, os mandamentos do Senhor são bons, são retos, ilumina a alma. Veja, o Tiago não coloca que a lei do Senhor é muito rígida, mas a lei perfeita. Os mandamentos do Senhor são perfeitos, irmãos. E o objetivo dele é primeiramente honrar a Deus e segundo, de nos abençoar. Quem somos nós para duvidar do Senhor? Quem somos nós para dizer, não, Deus é muito carrasco, Deus é muito rígido, esse negócio de ser cristão não dá para mim, eu vou ser um cristão meia boca. Está enganando a si mesmo, está se tornando apenas um ouvinte. E o objetivo nosso, o nosso chamado, é para nós colocarmos em prática na nossa vida. E assim estaremos exaltando ao nosso Deus e também recebendo as suas bênçãos. E ainda não apenas a lei é perfeita, é boa, ela nos liberta, mas nós precisamos nela perseverar. E nela persevera. Continuar, irmão, constância. Esse negócio, agora eu aceitei Jesus, agora a minha vida é uma caminhada. Não é aceitei a Jesus, é um ponto final, não, é uma caminhada. Persevere, queridos irmãos. Até a volta do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos continuar perseverando, firme. Não apenas ter naquela vida de altos e baixos, mas uma vida de constância. Persevere, vale a pena. Eu sei que vem momento de perseguição, de dor, de sofrimento, mas em breve nós estaremos face a face para adorar o nosso Senhor Jesus Cristo eternamente. Nós precisamos perseverar. Não desista. Continue praticando a palavra de Deus. E terminando o verso 25, diz, não sendo ouvintes, negligente, mas operoso, praticante. Uma ação. Operoso, uma ação. Um imperativo. Ser cristão é isso, irmãos. Negócio de ficar no banco, vir assistir o culto, eu vou lá quando me der vontade. Isso não faz parte do discipulado de Cristo. Nós precisamos assumir esse compromisso e perseverar. E ter essa operosidade da prática da palavra do nosso Deus. Senão, quando vier os momentos difíceis, vai ser como aquele homem imprudente, que veio a chuva, transbordou os rios e levou a sua casa. Mas, ao praticar a palavra de Deus, diante dos desafios, que são inúmeros, são fortes, mas ao praticarmos a palavra de Deus, nós iremos encontrar solução, conforto, bálsamo e, sobretudo, a esperança para a nossa vida. E a recompensa disso tudo? Mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. A recompensa da palavra de Deus. Bem-aventurado, feliz. Nós iremos experimentar felicidade, irmãos, quando nós praticarmos a palavra de Deus. Eu creio que ao longo desses anos, aqueles irmãos que têm se esforçado para viver o Evangelho de Cristo, colocar todos os dias a palavra de Deus em prática na sua vida, eu creio que já têm experimentado essa felicidade. Bem-aventurado será aqueles que realizar isso. Nosso Deus, Ele não é homem para que minta. Então, todos aqueles que obedeceram a palavra de Deus, sempre irá encontrar essa bem-aventurança, irmãos. Esse é um gozo, essa é uma felicidade, esse é um bálsamo para o nosso coração. Não importa, nós não estamos aqui para agradar os homens,
Nós estamos aqui para agradar o nosso Deus. E se você quiser provar isso, faça isso. Coloque em prática a palavra de Deus. Para de querer encontrar felicidade, de ser feliz nas migalhas desse mundo. Essas coisas apenas servem para nos distrair, para nos afastar da presença de Deus. Como no verso 21 diz: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo. Peça a Deus discernimento para que você possa saber lidar com essas situações adversas, irmãos. O diabo está aí para tentar nos tirar do foco, que é estar na presença de Deus. E cada vez mais, ao praticarmos a palavra de Deus, você vai ter esse amadurecimento, e você vai tendo esse discernimento, e você vai tendo essa ousadia, e você vai tendo cada vez mais coragem para servir ao nosso Deus. Essa é a recompensa, irmãos, e será bem-aventurado no que realizar. Você se considera, nesta noite, uma pessoa feliz? Você pode dizer, encher o seu peito para dizer: eu sou feliz, porque eu sou um praticante da palavra de Deus. Se ainda você não tem essa certeza, se ainda você não tem essa convicção, nessa noite, peça para Deus: Deus, me ajuda, eu quero praticar a tua palavra, eu quero romper com o pecado, eu quero te servir de uma maneira correta. Você tem que parar de enganar a si mesmo e ver a quem você está servindo. Se é ao Senhor, ou se é a sua própria consciência de querer dizer que é um cristão, que é uma pessoa convertida, que é uma pessoa que nasceu de novo, mas na verdade ainda não é. Não pode continuar sendo um ouvinte, e sim um praticante da palavra de Deus. Que Deus possa nos abençoar, irmãos. Possamos sair daqui convictos desta noite que nós somos uma pessoa, somos um povo de Deus, que estamos dispostos a praticar cada vez mais a palavra de Deus. Oremos. Santo Deus, nosso Pai eterno, bendito seja o teu nome, nós te agradecemos pela tua presença, nós te louvamos pela tua graça sobre as nossas vidas. E nesta noite, ó Deus, nós te agradecemos pela a tua palavra que é viva e eficaz, a tua palavra que nos exorta, que nos corrige, que nos alerta, que nos mostra o caminho ao qual nós precisamos andar, ó Deus. Nós rogamos a Ti que o Teu Espírito Santo nos ajude a nós não apenas sermos ouvintes da Tua palavra, mas sobretudo, ó Deus, praticantes. Que esse seja o desejo do nosso coração, que esse possa ser o anseio da nossa vida, que é viver em prol do Teu reino, que é o objetivo de estar sempre Te agradando. Que o Senhor venha nos dar esse discernimento, nos dê sabedoria, nos dê ousadia, Deus, para que nós possamos romper com as migalhas desse mundo, com as coisas que seduzem o nosso coração. Para isso, ó Deus, nós precisamos cada vez mais, ao ouvir a Tua palavra, nós precisamos colocar em prática na nossa vida, para termos uma semana, para termos dias de vitória, dias de onde nós estaremos exaltando e honrando o Teu santo nome. Que o Senhor possa estar se agradando das nossas vidas, se agradando da Tua igreja, ó Deus, e que nessa noite, aqueles ainda que não têm essa convicção, ó Deus, que o Senhor possa ter misericórdia dessas vidas, que o Senhor quebrante esses corações, que o Senhor venha trazer esse despertar para que eles possam assumir essa responsabilidade, ó Deus, de estar honrando cada vez mais a Tua santa palavra. Muito obrigado por esta noite. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno e imutável de Deus Pai, e a consolação, e a orientação, e a comunhão do Espírito Santo, seja com o Teu povo, seja com a Tua igreja espalhada pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém.